vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Olha, eu não quero me fingir de vítima, porque na verdade eu quero passar o que aconteceu comigo, mas eu não posso mentir nada. Eu diria que o meu sofrimento começou muito cedo na minha vida, quando a minha mãe estava me esperando. No ventre da minha mãe eu já sofria. Mas não é possível. É possível, eu vou explicar para vocês. Meu pai, ele começou a se envolver com outras mulheres e levou a nossa família à destruição. Ele começou a agredir a minha mãe do ponto de vista físico, bater na minha mãe. Segundo relatava a minha mãe, ele batia onde desse, mas meu pai tinha um objetivo quando batia. Ele procurava acertar a barriga da minha mãe. Era como que de uma maneira inexplicável ele tivesse raiva do bebê que ela estivesse esperando. Cabe aqui uma reflexão. Por que esse tipo de coisa acontece? Pode um pai ter raiva de uma criança que ele nem conhece, que está na barriga ainda da sua companheira? Ainda quando esse filho sequer nasceu, ele pode ter raiva já? Não sei. Que explicação teria isso? Espiritual? Cada um que está ouvindo vai dar uma explicação. Mas é uma pergunta difícil de se fazer. Para mim é difícil fazer a pergunta e dificílima de ser respondida. Até porque, para ser respondida de maneira mais próxima do correto, a pessoa que vai responder precisa conhecer outros detalhes. E esses detalhes serão apresentados a partir de agora na minha história. Mesmo depois de esclarecidos esses detalhes, ainda vai restar sempre alguma dúvida. Eu sei dizer que foi de tanto que meu pai bateu na barriga da minha mãe que acabou acontecendo o contrário. Ao invés de eu morrer, nasci mais depressa. Se a intenção do meu pai era que eu nem nascesse, que eu morresse, comecei a contrariar sua vontade a partir daí. Nasci, foi mais rápido, prematura, com 7 meses de gestação. Entretanto, nasci muito fraquinha. A previsão médica é de que eu nem saísse da maternidade, não iria sobreviver. Contrariei novamente. 1 mês depois de internada, tive alta para ir para minha casa. Prefiro acreditar que Deus tinha um plano na minha vida. Talvez, eu gosto muito dessa colocação, sabe? Às vezes ela é repetida, às vezes ela quer se colocar no lugar comum das colocações. Mas, por favor, para prestar atenção. Cada vez que você diz isso, a importância que há nessas palavras. Deus tinha um plano na minha vida. Mas não fala da boca para fora, não. Não fala da boca para fora. Fala assim, fazendo cada palavra passar pela tua alma, pelo teu coração. Deus tinha um plano na minha vida. Afinal de contas, quando eu comecei a ter as primeiras noções do que era a vida, muito pequena ainda, eu tinha o quê? Deixa eu posicionar você que está ouvindo. Eu tinha uns 5 anos de idade. Eu já me sentia totalmente rejeitada. No meu documento de nascimento, não levei o sobrenome do meu pai. Ele não gostava de mim, não sei porquê. Ele não me reconheceu como sua filha.
E assim eu já me senti inferior, triste e confusa por toda a situação na qual eu me envolvia. O incrível dessa história é que meu pai, até meus 5 anos de idade, ele ainda vivia com a minha mãe, ele ainda estava com ela. Ora, se ele não me aceitava como filha, como poderia ainda estar com a minha mãe até aquela data? Digo assim, se ele desconfiasse da minha mãe em alguma coisa. Não era o problema com a minha mãe. Não era desconfiança que a minha mãe transou com alguém para que eu nascesse. Não era isso, não. Eu estou dizendo para vocês que meu pai não gostava de mim, ponto. Só que, nesse momento, em virtude das brigas entre meu pai e a minha mãe, e das tantas outras mulheres na vida dele, meu pai, ele veio a perder os seus bens. Segundo a minha mãe, meu pai era proprietário de 3 imóveis. Estas posses eram o orgulho dele. Eu tenho 3 casas. Batia o meu pai no peito como se fosse ele o dono do mundo, como se aquelas 3 casas pudessem representar tudo na vida dele. Eu tenho 3 casas. Ele se achava mais e melhor do que os outros por ser dono desses imóveis. Só que ao perdê-los, ele achou também que ele tinha perdido a própria vida. Então ele ficou desgostoso, se separou da minha mãe, ficando eu com a minha mãe. Os outros irmãos, apesar de desgostoso e duro, meu pai levou com ele. Até na hora da separação, ele deixou claro que a mim ele não queria. A minha mãe saiu de casa comigo, até porque aquela casa deveria ser entregue ao seu novo dono. E eu fui morar numa outra casa com a minha mãe. Depois disso, pensei que tudo fosse ser diferente na minha vida. Quem sabe? A minha vida agora acho que vai, dar uma melhoradinha. Achei que pelo menos briga não haveria mais. Para que todos entendam, eu não era... Eu era assim, uma criança tão maltratada pelo pai que eu achei que a saída dele das nossas vidas fosse algo positivo. Então eu não era, o que eu quis dizer é o seguinte, eu não era como outras crianças que tivesse chorado a falta de um pai. Ao contrário, era uma esperança de eu ser mais feliz ou um pouco menos triste. Contudo, eu estava totalmente enganada. Enganada? Sim, enganada. Porque a minha mãe teve que procurar trabalho para sustentar a casa, e quando ela conseguiu o trabalho, eu tive que ficar sozinha naquela casinha onde morávamos. Muito cedo na vida, eu tive que assumir a minha independência. Muito cedo na vida. Estou falando isso a partir de quê? De 5 anos e meio, 6 anos. Passou-se um certo tempo. Foi aí que a minha mãe conheceu um outro homem e resolveu que esse outro homem, aí sim, ela tinha encontrado o amor da vida dela. O outro homem era viúvo e ele morava com a filha dele. O homem era viúvo e trazia uma filha do casamento. A filha do companheiro da minha mãe não nos aceitou. E o homem teve que falar com a minha mãe. O senhor, pelo qual a minha mãe agora estava interessada e que havia se tornado o novo amor da minha mãe, teve que ter aquela conversa com a minha mãe. Olha, Selma, a casa aqui é grande e você sabe como é que é menina, né? A minha filha está enciumada com a sua chegada e ela também tem ciúme da sua menina, da sua filha. Então eu quero muito que vocês fiquem. Eu quero muito que você fique comigo. Mas por enquanto, não vai ser por muito tempo não, tá, Selma? Provisoriamente. Vocês vão morar na parte de baixo aqui da minha casa. Tudo bem? Tudo bem, Luiz. Você quer dizer na parte térrea da sua casa? Porque a casa dele era um sobrado.
A casa do senhor viúvo era um sobrado. A minha mãe, tudo bem, Luiz. Você quer dizer no andar de baixo? No térreo da casa? Não, Selma. Não, você não entendeu. É provisório, tá? É provisório. Eu tô falando de vocês morarem no porão. Não é ruim assim, não. Não é. Eu coloco uns móveis lá, eu vou comprar algo para tirar aquele cheiro de mofo, né? Que não entra muito ar. Então tem um cheiro mesmo de mofo. Eu vou dar um jeitinho pra você. Eu coloco lustro direitinho, tá? No porão. A minha mãe olhou pro chão e eu achei que a minha mãe fosse reagir. Não, reagiu nada. Tá, é provisório. Tá bom. Se não demorar muito, né, Luiz? Não, é provisório. Até essa bobagem desse ciúme passar. E fomos viver no porão da casa, porque a filha do viúvo não queria. Gente, para pensar. Era uma situação muito humilhante. Às vezes a minha mãe me olhava e nem dizia nada, mas eu me sentia um entrave na vida dela. Era como se ela dissesse através do olhar: vivo essa vida de dificuldade por sua causa. Era isso. Ela me transmitia isso com o olhar. Ah, mas é coisa da tua cabeça. Peraí. Vocês vão entender. A minha mãe me poupava ainda de dizer essas coisas, enquanto que eu ainda era muito criança, muito. Mas quando eu me tornei um pouquinho mais mocinha, um pouquinho, eu estou dizendo um pouquinho porque é um pouquinho mesmo, a minha mãe começou a dizer claramente isso. Ela dizia repetidamente: se eu não tivesse você na minha vida, seria tão bem mais fácil. Nossa, gozado. Você nasceu só para me atrapalhar mesmo. Você já pensou? Parece que eu falando assim, isso não tem importância. Mas se coloca no meu lugar. Ouvi isso da sua própria mãe, depois de tudo que eu já tinha sofrido. Não é fácil. Seria tudo bem mais fácil na minha vida se você não tivesse nascido. Até que um dia, aí eu imagino que houve essa conversa, embora eu não tivesse escutado. Essa que eu vou falar agora. O Luiz, companheiro da minha mãe, disse a ela, embora essa conversa eu não tivesse ouvido: Selma, se você conseguir se livrar da menina, eu tiro você do porão e trago você para morar dentro de casa. Faz alguma coisa para você se livrar da menina. Por que eu estou dizendo isso? Que essa história, essa conversa eu não escutei. Porque vocês vão concluir comigo pela atitude tomada pela minha mãe, tá? Essa conversa existiu, mas eu não ouvi. Mas é lógico que ela existiu. Eu até vou repetir. Selma, se você conseguir se livrar da menina, que sou eu tiro você do porão e trago você para morar dentro da minha casa. Faz alguma coisa. Eu tinha na época 11 anos de idade. Então a minha mãe, aí sim eu vi, tudo foi comigo. A minha mãe chegou em mim e falou: olha, eu vou levar você vai ficar uns dias com uma outra família, viu? A mãe tá pagando uma senhora para ajudar a olhar você. Tudo bem? Ó, é temporário. Da mesma forma que o cidadão viúvo
falou do porão para minha mãe, ela falou para mim: é provisório, é temporário, tá? Ela apenas queria confirmar se a promessa do Luiz, seu companheiro, era de fato real. Então eu fui e fiquei na casa de gente estranha e vi depois a minha mãe sumir na esquina. Quando a minha mãe desapareceu virando o quarteirão, eu chorava de tristeza por não entender o porquê de eu estar sendo entregue a uma outra família que a minha mãe falou que ia pagar. Olha, os primeiros dias naquela outra casa foram até bons, os primeiros dias, mas no decorrer do tempo eu comecei a ver o outro lado. Eu acho que os dias que foram bons foram aqueles até quando a minha mãe de fato pagou o que tinha combinado pagar. Então a família recebia, tudo bem, enquanto recebia, tudo bem, mas a minha mãe deixou de cumprir o combinado com a família. E aí a minha vida se transformou de novo para muito pior. Aqui uma pausa. Assim que eu deixei lá a casa da minha mãe, aí ela foi morar dentro da casa com o viúvo. Entenderam por que aquela conversa que eu não escutei, mas imaginada por mim, tem que existir na minha história? Aí minha mãe foi morar dentro da casa do viúvo. A minha vida mudou de novo para pior, porque eu comecei a apanhar da família. A família começou a me bater. Me colocaram para trabalhar, juntando folhas no quintal, limpando o viveiro de galinhas. Imagine, eu tinha 11 anos, inclusive eu aparentava ter 8. Eu nasci prematura, eu sempre fui miudinha, magrinha. E trabalhando em serviço pesado, muitas vezes eu tinha que carregar balde com água, que era mais pesado que eu. Era uma dificuldade. Eu machucava as mãos, o rosto. Eu me molhava toda. E ficava molhada, a roupa secava em mim. Muitas vezes eu nem almoçava direito, porque a família fazia uma divisão de pratos. Deixa o dela por último. Não, ela quase não come. Isso aí quase... Eu já não tinha nome na casa. Eu era isso aí. Gente, eu era isso aí. Então a família se reunia na hora do almoço, do jantar, na hora de comer. Não deixa ela por último. Isso aí quase não come. Era eu. O isso aí era eu. Eu quase não comia mesmo, mas não porque eu não tivesse fome, porque era o que sobrava. Era o que sobrava, e muitas vezes não sobrava a mistura. Na maioria das vezes não sobrava a mistura. Sempre que alguma coisa dava errado naquela família, a culpa era minha. Eles descontavam em mim, batiam em mim, me xingavam. Serve para nada. É um zero à esquerda. Isso aí. Eu não tinha nome, eu era isso aí. Só que tem uma coisa, sabe? Tem uma coisa que eu quero dizer aqui nessa história, e não sei se alguém vai se identificar comigo. Você vai sofrendo, tem uma hora que cansa. Não é assim? Às vezes, o sofrimento pequeno, ele se alonga mais. E quando o sofrimento é atroz, ele é árduo, ele é difícil, ele tem um lado positivo, porque tem uma hora que você não aguenta mais. Tem uma hora que não dá mais. Não deu mais. Tudo que é demasiado uma hora cansa. 2 anos depois de eu viver ali, 2 anos depois, eu tinha agora 13 anos. Já não suportando mais o sofrimento. Aí a minha mãe lá com o viúvo, dentro da casa. 13 anos. Eu tinha 13 anos. Eu resolvi fugir daquela casa. Eu não aguentei mais. Resolvi fugir. Eu tinha uma noção do antigo endereço da minha mãe. Ela tá lá. Tudo que eu sabia era, a minha mãe estava lá.
Quer dizer, e dentro da casa ainda. Eu vou lá. Eu tinha mais ou menos uma noção de onde era. No entanto, para minha total decepção, eu não encontrei mais ninguém na casa. Acho até que eu achei a casa. Só podia ser aquela. Sabe, as lembranças estavam meio embaralhadas. Tudo é confuso para quem sofre muito. Era aqui. Mas não achei mais. Nem mãe, nem viúvo, nem filho do viúvo. Voltar para aquela família? O que é pior do que morar com aquela família? Você faz essa pergunta, não é? A vida não é uma eterna escolha feita no dia a dia por nós? Não é assim? O que é pior do que morar com aquela família? E a minha resposta foi: nada. Nada é pior. Nada. Então eu preferi ir morar na rua. Fui morar na rua. Virei uma menina da rua. Pasmem todos. Pasmem todos. Eu achava melhor ser menina moradora de rua do que tudo que eu tinha vivido até ali. Até porque atrás da igreja, na praça, tinha um lugar que foi feito para mim. Parece que ninguém sabia. Deus reservou aquele lugarzinho para mim. Bem atrás da igreja. Depois eu soube que ali era a sacristia. Na época eu não sabia. Depois eu soube que ali era a sacristia. Ali, atrás da sacristia, tinha um lugar, sei lá, mas parece que foi feito para mim. Era uma mini casinha, tinha até uma cobertura, não tinha, obviamente não tinha portas. Mas ali eu achava de me deitar. Ali eu passava as minhas noites. Atrás da igreja. Eu não sabia ainda, mas era atrás da sacristia. Pelo menos quando eu sentia que os passarinhos começavam a cantar nas árvores e os primeiros raios de sol anunciavam a chegada de um novo dia, eu tinha liberdade. E que valor que tem a liberdade. Aí, por morar na rua, na praça, atrás da igreja, um dia, quando eu acordei cedinho, ela estava esperando por mim. Ela? Quem é ela? Uma prostituta. Uma prostituta. Ela estava esperando por mim. Uma prostituta estava aguardando por mim. Ela se aproximou e falou: ô menina, estava esperando você. Eu te vi deitando aí ontem de noite, e ao te ver, Deus tocou meu coração e me pediu para eu ajudar você. Vem comigo. Com a senhora? Vem comigo. Eu tenho um apartamento numa rua chamada Rigo Freitas. Vem comigo. Vem morar comigo. Eu sou torta. Não sou direita, não. Quando ela falou eu sou torta, eu achei que ela tivesse algum problema na coluna. Eu ainda era criança para entender. Ela falou eu sou torta, eu achei que ela fosse torta mesmo, um problema, sei lá, nas costas. Mas ela falou assim: eu sou torta, não sou direita, não. Tenho vida errada. Aí eu comecei a entender. Sou prostituta. Mas você? Não. Você não. Você vai ter se quiser. Porque a gente só tem se quiser. Você vai ter uma vida honrada comigo. Vem comigo. Deus tinha um plano na minha vida. Lembram que eu falei que a gente não pode falar da boca para fora? Deus tinha um plano na minha vida. Ora, pensei,
Se a prostituta disse que foi tocada por Deus, Deus toca a prostituta? Eu não sabia. Eu não sabia. Eu, mais uma vez, confio que Deus tem de fato um plano na minha vida. Foi de sua vontade que eu morasse numa casa decente. Mas decente como? Ela falou que a vida dela é torta. Eu estou indo para o apartamento de uma prostituta. Sim, era o apartamento de uma prostituta na Rego Freitas. Era. Mas ela jamais atendeu qualquer homem onde ela morava. Jamais. Naquele apartamento jamais pisou um homem. Certo dia, eu estava pensando em minha vida, pensando no meu sofrimento, na minha tristeza, nas rejeições sofridas por parte dos meus pais. Eu estava pensando que qual era a finalidade da minha vida, por que eu havia sobrevivido até ali. Mas Deus, com certeza, tinha um plano na minha vida, porque eu tinha passado por tantas. Eu estava morando numa casa decente. Decente? Alguém dirá, mas não é um apartamento de uma prostituta? Sim, e daí? Vocês estão achando que apartamento da prostituta é um bordel? Não, não é não. Puxa vida. Eu já estava com ela havia 2 anos. Até um aniversário de 15 anos ela fez pra mim. Só eu e ela. Só eu e ela. Mas ela comprou um bolinho porque ela não fazia, não tinha tempo. Ela comprou um bolinho, às velas. Eu já tinha feito 15 anos. Um dia, eu estava na casa, eu tomava conta da casa. Eu escutei alguém batendo na porta. Abre, é a polícia! Abre aí! Polícia! Meu corpo inteiro estremeceu. Polícia? Mas diante das batidas e dos gritos, eu abri a porta. Não era a polícia que eu estava acostumado a ver. Eu estava acostumado a ver a polícia militar. Mas eram policiais com roupas chamadas normais, policiais civis. Eles faziam uma batida no prédio, à procura de drogas. Entraram no apartamento. Reviraram o apartamento. E felizmente nada encontraram de anormal. Mas eu percebi que um deles, um dos policiais, o que me parecia mais jovem, investigador Soares, preocupava-se em ir ajeitando as coisas. Onde as coisas ficaram reviradas, e tudo ficou revirado, ele procurava dar um jeito. Os outros riam. Soares, deixa aí a casa, rapaz. As vagabundas depois ajeitam tudo, rapaz. Lá que é bom, vambora. Bora, Soares. As vagabundas não fazem nada, rapaz. Deixa aí pra arrumar. Você é doido? Pra arrumar casa pra vagabunda? Ele, o Soares, ele parecia não escutar os colegas. E ele ia deixando tudo mais ou menos ajeitado. E ele não tirava os olhos de mim. Havia pouco mais de 2 anos que eu estava morando ali. Eu tinha completado já meus 15 anos, até com uma festinha de 2 pessoas, mas tive. Foi quando os outros se retiraram, indo para outro apartamento, e o Soares começou a me interrogar. Assim, como investigador que era, começou a me fazer perguntas. Eu comecei a ficar até muito desconfiada. Ninguém nunca havia se importado daquela forma comigo, nesse tempo. Notei algo diferente no Soares. Ele então me perguntou: você também é de programa? Quê?
Não entendeu o que eu falei? Não. Você também é de programa? Você também é prostituta? Não, eu moro aqui. Eu trabalho para a Suzana. Mas eu sou muito respeitada por ela. Muito mesmo. Eu não sou. Não, eu trabalho aqui. Eu tenho uma vida. Ela que fala. Digna. Eu senti que o Soares gostou da minha postura. Perguntou meu nome. Tomou nota do telefone do apartamento. Naquele momento, era muito comum as pessoas terem o telefone em casa. O tempo se passou. Esse policial civil sempre ia me ver nessa casa. Sempre. Ele começou a fazer batidas rotineiras lá. E de vez em quando, ele já não batia mais na porta. Ele tocava a campainha, eu olhava pelo olho mágico, era ele. Oi, tô dando uma conferida aqui hoje. Tá tudo bem aí, né? Tudo bem. Tem uma aguinha pra mim, um cafezinho? Eu nem acreditava que isso estava acontecendo comigo. Porque ele passava e, em respeito a mim, ele não entrava. Ele tomava a água na porta e o cafezinho na porta. E eu contava para Suzana e ela dizia: não deixa entrar. Não, ele fica na porta. Não é porque é policial que tem direito de entrar. Tem razão, Suzana. Não, mas ele fica na porta. Às vezes ele passa aqui só para tomar água e o cafezinho. Eu tô entendendo desse cara. Um dia, o Soares me telefonou. Ele tinha o telefone do apartamento. E perguntou que horas que ele poderia encontrar com a Suzana. Que ele gostaria de ter uma conversa com ela. Eu falei para ele, é verdade. Eu falei, no máximo ela fica aqui até 3 horas da tarde, 3:30, depois ela sai. Aí só eu vou dar uma passadinha por aí. E tal qual ele sempre fazia, ele tocou a campainha, ficou na parte externa, eu chamei a Suzana e daqui a pouquinho ela me chamou. Ele está me dizendo que ele gostaria de conhecer você melhor, que ele gostaria de namorar você. O que você acha? Conhecer melhor, eu também foi até uma cena cômica. Ele, policial, pedindo a minha mão em namoro para Suzana, prostituta, mas que apesar disso, ela era a mulher mais honrada que havia cruzado o meu caminho. Suzana parecia uma mãe das antigas, mãezona. O que você acha? Ô Suzana, assim, eu acho legal, eu acho bom. Você gosta dele? Eu não posso ainda falar, né? Mas eu gostaria de conhecer. Ô Soares, disse a Suzana a ele. Soares, você pode até começar um namoro com a menina, mas sabe uma coisa? Ela tem... Eu já tinha feito 16 agora. Ela diminuiu minha idade 1 ano. Ela tem só 15 anos. Eu já tinha 16. Eu não ia desmentir a Suzana. Pelo menos nisso eu já tinha ficado esperta. Ela só tem 15 anos. Eu quero todo o respeito com essa menina. Senão eu te entrego para os seus superiores lá, hein? Eu conheço lá os seus superiores. O distrito, conheço o delegado, conheço muita gente lá. Sou boba não. Eu sou influente. Não sei se ela era. Ela estava dizendo que era. E o Soares quieto, escutando. Eu te entrego. O namoro tem que acontecer dentro de casa e tem horário.
De noite não pode ser, não tô aqui. Não, tem que ser de tarde. Eu saio todo dia essa hora, vai. Até 4 da tarde dá pra eu segurar. Depois não dá. Não, depois não dá. À noite não. O dia que eu ficar mais, tem dia que eu saio 6, tem dia, dependendo o movimento, tem dia que eu saio 6:30, até 8 horas eu já saí de casa, mas depois desse horário não dá. Aqui de noite não. Tá combinado. Soares riu. Parecia assim um pouco que fosse brincadeira, mas era seríssimo. A Suzana nunca havia falado tão sério na vida dela. Quando ele se tocou que a coisa era séria, ele aceitou as condições e passou a agir conforme estabelecido. O nosso namoro era de tarde. Às vezes ele estava de folga e eu fazia o almoço para mim, para ele e para Suzana. E nós ficávamos ali namorando durante a tarde. Até que dava a hora e muitas vezes eles saíam juntos. E o Soares nisso, ele foi exemplar, porque ele jamais voltava, né? Eu digo assim, a pessoa podia imaginar, mas depois que ela for embora, será que ele não volta? Uma vez que ele era policial, tinha essa facilidade? Não, ele realmente cumpria o combinado. Por exigência da Suzana, era dentro de casa que o namoro acontecia. Assim foi estabelecido. Soares foi sentindo a seriedade de tudo. E foi por isso que depois de 2 anos, eu tinha completado agora 18 anos de um namoro vigiado. Ele resolveu me pedir em noivado. E marcou o casamento. A essas alturas, já era muito querido e conhecido pela Suzana. Eu, por mim, aprovo, mas depende dela. Ela antes me consultou se era o que eu de fato queria. E eu decidi que sim. Então ela, a Suzana, concedeu a minha mão em casamento a ele. Mas havia um problema. E esse problema não era discutido na frente da Suzana, mas era conversado por mim e pelo Soares. A família do Soares era toda religiosa, evangélica, frequentadora de uma igreja mais linha dura, vamos dizer assim. Eu não estou falando mal da igreja, por favor. Eu estou dizendo que na conduta a igreja era mais linha dura. Então o Soares começou a questionar, falou: puxa, como eu vou fazer no dia do nosso casamento? Fazer o quê, Soares? A Suzana, como é que eu vou fazer? Minha família você sabe, né? É rígida, o pastor é rígido. E a Suzana? E a Suzana o que que tem? Você sabe. Soares, olha, eu te amo e sei que eu sou amada por você. Nosso casamento está marcado. E se Deus quiser vai acontecer. E Deus quer, como você fala, Deus quer. Mas a Suzana é minha família. A Suzana, se você não entendeu, ela eu acho que entendeu. Ela é minha mãe e ela é meu pai ao mesmo tempo. E às vezes até minha irmã. Ela vai estar comigo em tudo, no meu altar. Ou não tem casamento. Aquilo era o mínimo que eu podia fazer por aquela mulher que me salvou da vida das ruas, que me tirou literalmente da sarjeta. Mais uma vez o Soares sentiu que a conversa era séria e para valer, e me amava.
E ele teve que enfrentar, eu não sei que tipo de problema com a família dele, mas ele enfrentou o pastor. E no dia que eu considero um dos mais felizes da minha vida, no dia do meu casamento, a Suzana estava lá. A Suzana estava lá o tempo todo, no altar comigo, e se comportou como se comportam as damas, as melhores mães. Na festa, teve uma festinha, o nosso casamento. Ela se comportou da mesma forma. Hoje, e já faz tempo, eu tenho uma vida digna ao lado do Soares e os nossos 2 filhos. A minha mãe, você acredita? Você acredita que eu nunca mais fiquei sabendo da minha mãe? Nunca mais. Uma vez eu fui atrás, o Soares me ajudou, inclusive ele é investigador, tem facilidade para isso. Ficamos sabendo que ela teria se mudado com esse viúvo para o Rio Grande do Sul, mas olha, sequer fomos verificar a cidade. Ela sumiu. Meu pai morreu. Meu pai, de sangue, né? Morreu. Mas eu nunca entendi as razões pelas quais ele me tratava daquela forma. Tinha raiva de mim. O amor que eu conheço da vida foi a Suzana quem me deu. Ela foi, sim, prostituta. Hoje não é mais, por causa da idade. Hoje ela é avó dos meus filhos. Aliás, amadíssima pelos nossos filhos. Eu não sei como você se encontra nesse momento ouvindo a minha história, mas eu quero dizer uma coisa para você que eu preciso falar, e não é da boca para fora, que a restauração que Deus fez na minha vida, Ele faz na sua também, e fará na sua vida também, porque eu não sou especial para Deus, todos somos especiais para Deus. Deus me ama, mas também te ama. Se Ele fez por mim, Ele faz por você. É uma questão de ter fé, de confiar. A igreja na qual eu dormi, eu falei para vocês que eu não sabia que lá era sacristia, né? Eu não sabia. Onde eu dormia atrás, na igreja, era sacristia. Mas aí, um dia eu contei a história toda pro Soares, ele me levou na igreja e eu conheci o pároco da igreja. E ele falou assim: filha, você sabe por que você era tão protegida, abençoada nas noites que você dormiu aqui? Aí ele me disse que era exatamente onde ele colocava as hóstias. Era na sacristia, exatamente ali era onde ficavam as hóstias, o corpo de Cristo. Olha o significado que isso tem. Foi isso que me manteve católica. A família do meu marido inteira é evangélica, mas isso me manteve católica. Eu não estou fazendo distinção religiosa, por favor, entenda. Mas essa explicação eu acho necessária, porque era uma casinha que parece que tinha sido feita para mim. Óbvio que não era a casinha, mas parecia. E ali, quando eu entrava naquele escurinho daquela casinha ali, ninguém me via. E o padre me explicou, é que justamente aqui, sobre você, ficavam as hóstias. Ficavam as hóstias. O corpo de Cristo te protegendo. Eu me emociono. Até hoje eu me emociono quando eu explico essa parte da minha história. E explico que segui a religião católica apenas por esse fato, quer dizer, apenas
pela grandeza desse fato. Essa era a história que eu tinha para contar. Eu espero que vocês tenham gostado. A Suzana tá aqui. Você sabia, Paulinho, que eu aprendi a te escutar por causa dela? Não tô te chamando de velho não, mas lá no apartamento, na Rego Freitas, ela já te escutava. Foi por causa dela que eu aprendi a te ouvir. Espero o seu comentário e um pedido a mais. Se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Por favor, se inscreva. Um gesto simples para você, mas de tão rico significado para o canal inteiro. Espero.